Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas. Meu nome é Henrique e no vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, que é o estudo, análise de dados suportado pela tecnologia da informação. Mas por que esse assunto é tão relevante nos dias de hoje? Bom, se você caiu nesse canal, é porque você se interessa por temas de tecnologia, temas de administração, de empreendedorismo e como administradores ou gestores a gente sempre está lidando com dados. Nós sempre precisamos compreender informações, a gente precisa entender como extrair essas informações corretamente, como compreender o que elas estão falando para nós. E hoje em dia a gente não precisa fazer tudo na mão. A gente tem uma gama de ferramentas que pode nos auxiliar a fazer um trabalho tanto mais eficiente como mais eficaz também. Para o estudo que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente fez uso de planilhas eletrônicas, então tanto o Excel quanto o Google Planilhas, e também um código em Python. Nós utilizamos a linguagem Python através do Google Colab. É um aplicativo, é um recurso do Google que a gente pode criar notebooks personalizados, então notebooks com a linguagem que a gente quer. A escolhida foi o Python, e com ele a gente consegue fazer alterações em tempo reais um para os outros. Então, se eu altero, outra pessoa nossa equipe pode ver também e pode alterar, pode colocar comentários, pode atualizar o código. Enfim, é uma ferramenta muito dinâmica e muito útil. Bom, falando então do trabalho que a gente desenvolveu e vai apresentar aqui para você hoje, nós utilizamos os dados de um índice desenvolvido pelo Sebrae, chamado de SDEL, e esse índice ele avalia o nível de desenvolvimento dos municípios brasileiros. Mas para dar um contexto geral, o que é o Sebrae? O Sebrae ele é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ele surgiu na década de 70, mas na década de 90 ele sofreu uma reformulação administrativa, então ele foi reformulado. Ele começou como uma entidade pública ligada ao governo federal, mas hoje em dia ele é uma iniciativa privada. E ele é muito importante porque ele oferece consultoria, capacitação técnica, cursos, tudo isso para apoiar aqueles pequenos e microempreendedores que estão começando seu negócio, estão dando seus primeiros passos no mundo empresarial e precisam desse apoio. O Sebrae ele é muito importante para guiar esses administradores. E o índice SDEL, ele é uma sigla para Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. Ele foi desenvolvido em 2018 pelo Sebrae Minas Gerais. E qual que é a ideia dele? Qual que é o objetivo dele? É poder fornecer a tanto administradores da esfera pública, né, em relação a políticas públicas para fomentar o empreendedorismo nos municípios, quanto também para administradores privados. Então, ele oferece referencial teórico, oferece dados concretos para tomar decisões voltadas a isso. Um conceito muito importante na ciência de dados e muito importante para a administração no geral, e também algo que a gente pode levar na nossa vida, né? A gente sempre tem que tomar decisões baseadas em informações palpáveis, em dados confiáveis, em dados reais. Ninguém vai acordar um dia numa empresa ou numa prefeitura, num governo, e falar, vou tomar essa decisão porque eu quero, porque eu acho certa. Não, isso tem que estar baseado em dados. O Sebrae criou esse índice de uma maneira de auxiliar o desenvolvimento brasileiro das empresas de uma maneira concreta. Então, avaliando onde cada município está deficitário, onde cada município precisa de uma certa atenção específica, isso pode auxiliar tanto os empreendedores quanto os governadores, né, as lideranças políticas do local, a entender quais as demandas daquelas empresas ali situadas em relação a políticas públicas. Muito bem, nós entendemos o que é o índice SDEL, qual que é a finalidade dele, por que ele é tão importante, mas como que ele funciona? Como que o Sebrae consegue realizar esse índice? Bom, o Sebrae, ele analisa 106 variáveis dentro do município. Algumas delas são, por exemplo, taxa de abertura de novas empresas, nível educacional dos empreendedores, esse tipo de coisas relacionadas ao empreendedorismo e à saúde, né, o tamanho das empresas, como as empresas funcionam lá dentro. E eles aplicam pesos para cada uma dessas variáveis. Aplicadas os pesos dessas variáveis, essas variáveis são divididas em subdimensões. Então, cada subdimensão vai ser composta por um determinado número de variáveis que receberão pesos. Depois, cada subdimensão recebe o seu próprio peso e agrupadas, né, somadas, elas compõem uma dimensão. A dimensão, por sua vez, ela recebe um peso
cada uma da dimensão recebe um peso, elas somadas formam o índice-SDEL. Então, na primeira parte estão as variáveis, são as 106 que eu comentei, elas recebem um peso e compõem as subdivisões. Beleza. Com as subdivisões são agrupadas, recebem um peso e compõem as dimensões, que são 5 dimensões que compõem, né, o SDEL. As 5 dimensões são o capital empreendedor, o tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, organização produtiva e a inserção competitiva. Depois que já foi calculada essas 5 dimensões, o processo é parecido de quando a gente está na faculdade ou na escola. A gente faz provas ou atividades, né, trabalhos, e essas provas e trabalhos têm um peso. Então, você pega a nota que você tirou na atividade ou na prova, você multiplica pelo peso, soma, faz isso para todas as atividades da matéria, soma e você tem a sua nota final. É exatamente a mesma coisa. É como se as notas das provas fossem os desenvolvimentos, né, fossem os índices, e quando você soma, você tem a média final, que é o índice SDEL. O Sebrae, ele atribui os pesos, né? Então no site deles você consegue ver qual que é o peso de cada dimensão para o cálculo do índice, mas nós utilizamos pesos diferentes para cada dimensão, com base naquilo que a gente acredita que seja muito relevante para apresentar, para determinar o índice de desenvolvimento empresarial dos municípios. Para o capital empreendedor, a gente atribuiu o peso de 0,15, para o tecido empresarial, peso de 0,25, para a governança para o desenvolvimento, nós colocamos 0,25 também, organização produtiva 0,2 e inserção competitiva 0,15. Nós colocamos para o tecido empresarial e para a governança para o desenvolvimento um peso maior, porque são dimensões relacionadas à cultura, relacionadas à cultura empreendedora, relacionadas à educação dos empreendedores. E a gente entende que esses fatores mais humanos, esses fatores culturais mesmo, são muito relevantes para a gente verificar o índice. Nós entendemos que esse aspecto humano, cultural, de posição do brasileiro em relação ao empreendedorismo é uma parte muito importante, muito chave para o desenvolvimento empresarial dos municípios. Definidos os pesos que a gente iria dar para cada categoria, para cada dimensão do índice SDEL, a gente então começou realmente a etapa de pegar os dados para poder tratá-los. Então a gente foi no site oficial do índice SDEL. Se você jogar SDEL no Google você acha tranquilo, mas a gente vai deixar também na descrição para qualquer um poder acessar. E na página oficial, no site, você consegue baixar esses dados mais recentes, os dados mais recentes, numa planilha Excel. Então a gente baixou esses dados, conseguiu abrir no Microsoft Excel, no nosso computador, e fez primeiro a tratativa desses dados. Então, a gente organizou, a gente alterou os pesos de cada categoria, conforme cada dimensão, conforme a gente tinha definido anteriormente, e deixou os dados de uma maneira mais fácil para eles serem lidos pelo Python. Então, a gente deixou os dados um pouco mais organizados. Feito isso, a gente passou essa planilha para uma planilha no Google Drive, né, no Google Sheets, de uma maneira que o aplicativo do Python, o Google Colab, né, o código do Python pudesse ler. Depois que a gente colocou esses dados na planilha, a gente liberou esses dados, então a gente deixou, ativou a compartilhação e gerou um link que permitia que qualquer pessoa com um link pudesse ler esses dados. Dentro do Google Colab, o primeiro de tudo, a gente importou o Pandas, né? A gente importou por meio do próprio console, é uma biblioteca nativa do Python. Então a gente conseguiu colocar ela dentro, ativou como PD, né, o atalho padrão, pandas ASPD. E por meio dos comandos do Python, por meio do pandas, a gente fez a leitura. O nosso código leu toda a nossa planilha de dados. Com a planilha já baixada, né, já dentro do código Python que a gente criou, a gente efetuou por meio de interações com o código, por meio de comandos do Python, uma maior limpeza na nossa tabela. Então a gente deixou ela um pouco mais organizada, a gente colocou os índices de maneira correta, a gente utilizou alguns comandos para deixar ela de uma maneira visualmente mais bonita, mas também de uma maneira mais prática de ser utilizada. Feito isso, a gente utilizou o método da soma ponderada, que é o método que o Sebrae usa para calcular o SDEL, com base nos pesos que a gente colocou nas categorias. Então a gente pegou as notas de cada município, multiplicou, né, a nota, né, a pontuação de cada dimensão, de cada município, multiplicou pelo peso que a gente deu, somou tudo e isso formou
o índice deu para cada município com base nos novos pesos que a gente atribuiu. Feito isso, o console do Python ele calculou, né, o código no Colab, fez todo o ranqueamento, ele calculou a nota de cada município e por meio dele a gente conseguiu elaborar um ranking. A gente fez essa parte, um ranqueamento primeiramente com esse método da soma ponderada. Então, a gente fez um primeiro ranking por meio do método da soma ponderada. Mas para poder analisar outros métodos de análise de dados, a gente pensou em utilizar, a gente decidiu utilizar o método Prometi. O método Prometi, ele compara todas as variáveis entre si e comparando uma com as outras, ele define quais que são as melhores, quais que são as piores, comparado com toda a base de dados. Então, o que a gente fez? A gente elaborou um código no Python para poder tratar dados por meio do Pandas com o método Prometi, em que cada variável era analisada com base nas outras variáveis presentes na tabela, né, presentes no banco de dados. Então, por meio também, foi aí que a gente teve a ajuda da IA Gemini, do Google. Ela deu sugestões e a gente utilizou ela para ter alguns insights. Então, é uma dica muito importante, algo muito relevante você utilizar a inteligência artificial por seu favor. Não é deixar ela fazer tudo, mas ela pode te ajudar a cortar caminho, pode te ajudar a enxergar coisas que você talvez não tenha visto, mas é importante que você tenha um conhecimento daquilo que você está usando para utilizar a IA, para ela ser interessante, para ela complementar o seu conhecimento. Ela complementa o seu conhecimento e também impulsiona o seu aprendizado, né? Então, elaborado esse código, a gente pegou a mesma tabela que nós tínhamos utilizado e colocamos, que a gente tinha utilizado, né, antes de fazer a soma ponderada, então a base de dados com os índices de cada variável e com os pesos também, a gente colocou os pesos novos que a gente atribuiu e o código ele começou a rodar analisando por meio do método Prometi. No entanto, a gente teve um problema que como a base de dados era muito, muito grande, o método estava demorando muito. Para vocês terem noção, a gente deixou o método rodando, né, o código rodando 2 horas e ainda não tinha terminado. Então o que fez? A gente recortou, fez um recorte aleatório assim da base de dados, a gente colocou só algumas linhas, só algumas variáveis, só alguns municípios. Então a gente fez a análise de alguns municípios selecionados, foram apenas 100 municípios que a gente selecionou. Dessa maneira o código foi mais rápido, ele fez a avaliação e a gente conseguiu fazer um ranking. Novamente, a gente adaptou essa base de dados, então não é a base de dados total, a gente só fez com 100 municípios, mas a gente conseguiu enxergar e conseguiu ver como o método Prometi funciona, analisando essas variáveis, esses diferentes índices, né? Com os dois ranqueamentos em mãos, então o da soma ponderada e o do método Prometi, a gente elaborou mapas coropléticos de cada um dos rankings. Mapa coroplético é um mapa com cores, então se o índice for mais alto no tal município, ele vai ter de uma cor, se o índice for menor em um município, a cor vai ser diferente, vai ser de uma cor mais clara ou uma cor mais escura, de acordo com o valor do índice, enfim. E para isso a gente utilizou a biblioteca Folium. A gente importou a biblioteca Folium e no site do IBGE nós utilizamos a API do IBGE para conseguir pegar esses dados. Então nós fomos até o site, conseguimos uma referência, tivemos a ajuda do nosso professor e por meio de alguns ajustes que o próprio Gemini, a inteligência do Google nos sugeriu, nós desenvolvemos e a gente conseguiu os dados de cada município daqueles que a gente analisou no ranking. Então nós pegamos os municípios de São Paulo e conseguimos analisar eles por meio, né, conseguimos as informações deles por meio da API do IBGE. Com os dados dos municípios de São Paulo no JSON, que a gente transformou, né, esses dados no JSON através do código, que é um formato de dados, nós pudemos, através dos comandos do Python, da biblioteca Folium, realizar esse mapa. Então, como a gente pode ver, os mapas eles estão bem diferentes e tem uma razão bem clara. A primeira delas é que para o método da soma ponderada a gente conseguiu utilizar a totalidade dos municípios, então todos os municípios de São Paulo. Então a gente pode ver que eles estão todos pintadinhos, enquanto no mapa do método Prometi, infelizmente, a gente fez aquele recorte e nem todos os municípios estão contemplados no ranking. No entanto, a gente consegue também ver outra coisa. A gente consegue ver que tem alguns municípios que estão dando variações no índice. Tem alguns que, pelo método Prometi, eles estão com um índice baixo, enquanto pelo método soma ponderada eles estão maiores e vice-versa. Tem um que está
baixo no soma ponderada, mas está alto no Prometi. E por que isso acontece? Isso acontece pela natureza da avaliação do método Prometi. Como a gente não tinha todas as variáveis, como a gente não tinha todos os dados de todos os municípios, o método Prometi ele fez a referência e analisou uns com os outros daqueles que já existiam, daqueles que estavam disponíveis no banco de dados. Então, deu uma divergência por conta disso. Então, assim, por mais que tenha sido um erro da nossa parte, assim, a gente não conseguiu tratar com todos os dados, a gente conseguiu perceber e estudar, atestar na prática uma característica do método Prometi. É muito importante que para esse método você consiga ter a referência, você consiga ter informação de todos os dados que você precisa, porque ele vai relacionar esses dados, e se ele não tiver a gama completa, vai dar informações bem diferentes, né? Resultados bem diferentes da realidade. Então, pessoal, por meio dessa atividade que a gente realizou, a gente consegue perceber o quanto a tecnologia nos ajuda para analisar dados e o quanto a gente deve não depender dela, mas ter um suporte dela. A gente vive numa época de grande desenvolvimento e muitas vezes a tecnologia dá salto de desenvolvimento em poucos anos, então a gente tem que estar a par daquilo que nos cerca para que a gente possa fazer cada vez melhor um bom trabalho, como eu disse no começo, às vezes até para nossa própria vida pessoal, a gente tem que estar em dia com as inovações. A gente percebeu sobre como o método de soma ponderada trabalha, semelhante a, como a gente tinha comentado de exemplo, as provas, né, provas de um aluno, que você deve dar um peso para cada atividade, você dá um peso para cada variável que você está analisando. Isso vai te dar um resultado, você multiplica os resultados, né, pelos pesos e você consegue o resultado, enquanto o método prometido vai analisar tudo aquilo que você coletou, todos os resultados das variáveis anteriores para formar o ranking, comparando umas com as outras, e, novamente, por mais que tenha sido algo ruim, a gente não conseguiu utilizar todos os dados para o nosso ranking, foi algo que permitiu a gente conhecer, né, compreender na prática como funciona o método Prometi, né, a natureza desse método. Todos que nos assistiram hoje, muito obrigado. Até a próxima.